Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, é chegada a hora do juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Louvado seja Deus! Estamos estudando Fazendo Amigos para Deus. O tema desta semana, mensagem que vale a pena compartilhar. Hoje, terça-feira, a mensagem do Apocalipse para o tempo do fim. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, estamos esperando. Faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe essa mensagem com outros, inscreva-se no canal, toque no sininho para que o YouTube saiba que você precisa receber as notificações e que a graça do Senhor Jesus continue com você, orando por esse canal. Bem querido, bem querida, chegamos a mais uma dessas mensagens maravilhosas do Apocalipse e precisamos perceber que o epicentro do Apocalipse é o capítulo 14. O capítulo 14 mostra de forma muito clara as questões relativas ao grande conflito, mostrando então de que lado está a verdade e de que lado está o erro, apresentando a necessidade da recepção de um evangelho chamado Evangelho Eterno. E hoje podemos ver alguns elementos importantes que estão ligados ao capítulo 14. Ontem falamos sobre a questão da ceifa e da vídima. É uma representação da volta de Jesus. A ceifa é então para os que hão de se salvar e a vídima para os que hão de se perder. E nós já fizemos a nossa escolha. Estaremos do lado de Jesus. Bem querido, bem querida, por isso é importante focarmos em alguns elementos muito relevantes neste capítulo. E um dos elementos relevantes desse capítulo é o Evangelho Eterno. Bem, Apocalipse apresenta o Evangelho Eterno. O que significa isso? Significa dizer que o Evangelho que estamos pregando agora, no século XXI, é o mesmo que foi pregado para Adão no Éden. E que as pessoas que viveram antes de Jesus foram salvas por Jesus unicamente pela fé e pela graça. Ninguém jamais foi salvo por obra humana, ninguém jamais foi salvo pela lei. O Evangelho é um Evangelho eterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando Adão pecou, Deus sacrificou um cordeirinho no Éden e ali então fez vestes para Adão e Eva. Então nós temos ali uma figura do Evangelho eterno. E Apocalipse diz que este é o Evangelho que foi pregado desde a fundação do mundo. Bem querido, bem querida, precisamos entender que todos os que se salvaram antes de Cristo, salvaram-se pela fé no Cristo que viria. Quando eles praticavam o sacrifício dos cordeiros, eles praticavam na fé de um Cristo que viria. Então eles foram salvos pela graça. Todos aqueles que serão salvos depois de Cristo, serão também salvos baseado no Cristo que veio e que fez o sacrifício na cruz do Calvário. Então, o sacrifício do passado, lá do santuário terrestre, espelhava para o sacrifício de Jesus Cristo que se cumpriu na cruz do Calvário. Portanto, todos que são salvos antes de Cristo são salvos pela graça de Cristo. E todos que são salvos depois de Cristo são salvos também pela graça de Cristo. Aqueles que se salvaram no passado olharam para uma cruz que viria. E esses que se salvam agora no presente olharam para uma cruz que já veio. Todos eles encontram seu foco central em Jesus. Por isso, este é o Evangelho Eterno. Outra coisa importante, queridos, é que nos diz que este Evangelho foi para pregar para cada tribo, nação, língua e povo. Então esse é um Evangelho universal. Em linguagem de hoje diremos, é um Evangelho global. É um Evangelho para todos. Não há acepção de pessoas aqui. Todos são convidados a fazer parte do Evangelho da verdade, do Evangelho eterno, o Evangelho que identifica de fato a verdade bíblica. Bem querido, bem querida, outro importante elemento neste capítulo, no verso 6, é o juízo. Estamos diante da realidade, da importância do juízo. E nós não pregamos um Deus que é conivente, não pregamos um Deus que está satisfeito com este planeta, com a destruição das pessoas, com os desequilíbrios da sociedade, com o Deus que está satisfeito com riqueza, pobreza, com doença. Nós não pregamos esse Deus. Nós pregamos um Deus que está insatisfeito e que tudo isso que está aí é consequência do pecado.
Como diz Isaías 24, tudo isso é consequência porque os homens quebrantam as leis de Deus, os homens se afastaram dos princípios de Deus. E agora então Deus nos promete que ocorrerá o juízo. E nós sabemos, queridos, na figura do juízo humano, que para haver o juízo é necessário haver a lei de Deus. A lei de Deus, assim como para o juízo humano, é necessário haver uma lei que um ser humano tenha transgredido para que então ele seja julgado. Para o futuro, é necessário que haja também a lei de Deus. E Deus nos deu a sua lei, com os 10 mandamentos, para que possamos então trilhar nessa lei, para que naquele dia do juízo nós saibamos de fato aquilo que é certo e aquilo que é errado. Outro elemento importante é que diz assim, adorai aquele que fez. E esse elemento é o máximo. Por quê? Porque precisamos saber a quem estamos servindo. Algumas pessoas dizem assim, não interessa a igreja, não interessa as pessoas, não interessa, todos servem ao mesmo Deus. Querido, querida, eu quero dizer para você, nessa manhã, que essa é uma conversa que você não pode aceitar. Nós não servimos todos ao mesmo Deus. Uns servem ao Deus de si mesmo, das suas próprias satisfações. Outros servem aos deuses de imagens. Outros servem aos deuses do egoísmo. Outros servem aos deuses da riqueza. Mas nós precisamos servir ao Deus Criador de todas as coisas. A palavra de Deus diz bem claramente, adorai aquele que fez. Adorai aquele que criou. E qual a diferença? A diferença é muito básica, queridos. Nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas não sabem qual é o verdadeiro Deus, não sabem qual é o verdadeiro Salvador, não sabem qual é a verdadeira igreja. Portanto, você fique atento para essas mensagens dessa semana, porque aqui está nos chamando a atenção para adorar o verdadeiro Deus, adorar o Deus Criador. Se você adora o Deus Criador, você vai refletir naquilo que deve realmente refletir. A mensagem apocalíptica ela é completada, ela é bem entendida quando nós fazemos aí na realidade, uma comparação. Quando nós fazemos uma comparação com Êxodo capítulo 8, versículo 11, que nos diz que lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque 6 dias trabalhará, fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aí diz o seguinte, queridos, no final do verso 11, nos diz assim, porque o Senhor Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e no 7º dia descansou. Bem, querido, bem, querida, eu não quero apresentar para você uma mensagem legalista. Não é questão de salvação ou perdição porque guarda dia. Não é isso que está em foco aqui, querido. Aqui está em foco a identidade do Deus verdadeiro. A Bíblia está chamando a atenção para adorarmos um Criador. Deus, Ele é Criador. E a única razão que Ele deu o 4º mandamento que pede a guarda do 7º dia não é simplesmente para que a gente fique lá descansado, porque estamos cansados de qualquer coisa. Mas é para reconhecermos um Deus Criador, porque em 6 dias criou o Senhor o céu, a terra, o mar. Então muitas pessoas dizem que aceitam o Criador, mas não aceitam então o selo do Criador. A guarda do sábado é nada mais, nada menos do que um reconhecimento de que adoramos um Deus que criou, que parou nesse dia para que toda a sua criação o adorasse. É essa a mensagem, querido. Portanto, aqui em Apocalipse 14, nós percebemos o Evangelho eterno, o Evangelho global, o Evangelho de juízo com a lei de Deus, a adoração ao Deus verdadeiro, e percebemos então, queridos, que Deus tem um interesse maravilhoso em nossa salvação por nos revelar tamanhas verdades. Bem, querido, bem, querida, espero que você tenha entendido a mensagem de hoje. E se você entendeu a mensagem de hoje, é importante que você a coloque no coração. E se você entendeu a mensagem de hoje, ore comigo. Bom Deus, eterno Pai, somos imensamente gratos porque o Senhor nos revela a cada dia a sua vontade. Por favor, Senhor, esclareça, ilumine a mente daquele que me ouve, aquele que está acompanhando essa mensagem, para que possa entender e colocar no coração a sua realidade, a sua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.